Você conhece o Paysandu Esporte Clube? Tô te esperando. Sem casa. Tô te esperando. Estou esperando visita. O Paysandu é uma agremiação poliesportiva brasileira da cidade de Belém, no estado do Pará. Fundado em 2 de fevereiro de 1914 por antigos membros do Norte Clube, é também conhecido como o Papão da Curuzu, em referência ao estádio da Curuzu e seu próprio. Seu mascote é o lobo. É o clube com o maior número de títulos na região norte, totalizando uma Copa dos Campeões, 2 campeonatos brasileiros da Série B, uma Copa Norte, 2 Copas Verdes e 47 títulos estaduais, além de ser o único time da região a disputar a Taça Libertadores da América em 2003. Seu principal rival é o Remo, com quem disputa o clássico de futebol com mais partidas disputadas no Brasil, com mais de 700 jogos, o Repá. Disputando também o clássico Patu contra outra equipe tradicional do Norte, o Tunaluso. Também possui a maior torcida da região Norte e é uma das 20 maiores do Brasil, conforme dados de institutos de pesquisa. Então já percebemos que vamos falar sobre a equipe que, de certo modo, pode ser considerada como a maior do Norte e tem uma torcida imensa, espalhada tanto pelo Norte quanto pelo resto do Brasil. Então vamos falar hoje sobre, mais precisamente, o ano em que o Paysandu conseguiu desbravar a América, chegando longe na Copa Libertadores, mais precisamente em 2003. E para isso, precisamos entender o contexto da época, precisamos entender como o Paysandu chegou tão longe, né? E desde já, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho aqui para receber notificações. Desde já, e você também sabe que toda a sua participação no canal é muito importante para que nosso projeto continue em andamento. Vamos lá para desbravar esse mundo no YouTube. Então, a equipe do Paysandu é tradicional no Norte e isso é fato, né? Tantos que chamam o Paysandu de Rei do Pará, muitos torcedores inclusive fazem essa denominação. Só que o que acontece? Em se tratando da elite do futebol brasileiro, se tratando do panorama nacional, o Paysandu tem, digamos assim, tido uma passagem apagada, por exemplo, no Brasileirão da Série A. Na verdade, o Paysandu, desde o ano de 2005, não sabe o que é disputar a elite do futebol nacional. E isso, inclusive, é bastante triste, né? Pois temos uma equipe tradicional que acaba meio que entrando numa espécie de ostracismo. Não que o ostracismo, nesse caso, envolva que as pessoas esqueçam o Paysandu, mas sim em relação à técnica, à qualidade do time, a forma como o time é conhecido internacionalmente. O Paysandu não tem tantos títulos assim em relação a clubes tradicionais do eixo Rio-São Paulo, mas no Norte, com certeza, é um grande time a ser destacado. Então vamos falar um pouco sobre o ano de 2002, né? Que foi o ano talvez mais brilhante da história do clube. Não vamos entrar muito na parte histórica em relação ao Campeonato do Norte, pois vamos falar, obviamente, da participação continental do clube na Libertadores. Em 2002, a equipe do Paysandu foi brilhante, digamos assim. Na verdade, lá para 2001 já tinha indícios, né, de que seriam tempos de ouro para a equipe do Papo. Por quê? No ano de 2001, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B, tendo acesso para a divisão superior. E em 2002 foi um ano à parte, né? A equipe do Paysandu conseguiu ganhar a Copa Norte e ainda por cima ganhou o Campeonato Paraense e a Copa dos Campeões. E essa Copa dos Campeões na época, hoje não existe mais. Por exemplo, vou dar uma contextualizada. A gente teve recentemente a Primeira Liga, que juntou equipes, não necessariamente de São Paulo, que se enfrentaram como uma espécie de torneio preparatório para o andamento seguinte. Na época, a Copa dos Campeões ela tinha um peso maior, vamos dizer assim, que a Primeira Liga. Tanto que a própria Primeira Liga, como a gente sabe, acabou, ou seja, se desfez por não haver sustento e não haver interesse dos clubes em continuar. Então, o que aconteceu? Essa Copa dos Campeões reunia inúmeros times de diferentes partes do Brasil e clubes tradicionais, inclusive. A gente tem o Flamengo disputando a Copa dos Campeões, o São Paulo disputando a Copa dos Campeões, inclusive o próprio São Paulo, Copa Civil, para que o próprio Kaká fosse revelado para o mundo, né, fazendo aqueles gols da final contra o Botafogo em 2000. Então a gente, essa Copa dos Campeões como um torneio muito importante naquela época. E o Paysandu chegou a essa final contra o Cruzeiro no estádio do Castelão. Houve essa final no Castelão e foi um jogo
jogão de bola para quem assistiu, né? Para quem teve a oportunidade de assistir e pro próprio torcedor do Papão ou amante de futebol que já teve a curiosidade de pesquisar no YouTube. Foi um jogão de bola, né? O primeiro jogo ocorreu em Mangueirão, Belém, o próprio estado do Paysandu, porque o Paysandu, de certo modo, às vezes transita pro Mangueirão e às vezes transita pro estádio da Curuzu. Perdeu por 2-1, inclusive, e parecia que o Cruzeiro liquidaria fácil aquela Copa, afinal de contas tinha um time bom. Não era ainda a equipe de 2003, que foi tríplice coroa, a gente sabe muito bem, mas ganhou por 4-3. Os melhores jogos daquele ano, não superando a final do Brasileiro daquele tempo, mas o Paysandu venceu com 3 gols de Van Dijk, que não é o Van Dijk que a gente conhece, né? Inclusive a pronúncia, se a gente trazer só pro Brasil, parece muito com Van Dijk e Jobson. O jogo foi para as penalidades e, por incrível que pareça, saiu de 3-0 para a equipe do Papão, porque o Paysandu não tinha uma equipe qualificada, porque todos os jogadores do Cruzeiro erraram as 3 cobranças e todos os jogadores do Paysandu acertaram as suas respectivas. Então, Paysandu campeão e logo com acesso a Libertadores do ano seguinte, o que seria um feito histórico para a equipe do Paysandu Esporte Clube. Então, geralmente quando a equipe é novata num torneio tão grandioso como a Copa Libertadores, a tendência é que essa equipe tenha dificuldades. Só que nós não vimos isso quando o Paysandu adentrou pela primeira vez. Da mesma maneira que temos o exemplo maior, que é o São Caetano, né? Que é a equipe do ABC Paulista que está em baixa e que teve anos brilhantes quando disputou a Libertadores da América, inclusive sendo vice-campeão em 2002 para o Olímpia. Inclusive vou depois trazer um vídeo sobre isso, mas não agora, em outro momento. Então o que a gente vai trazer em relação ao Paysandu? O Paysandu fez uma excelente fase de grupo do torneio, passou das oitavas e foi para as quartas. Quando chegou às quartas de final, foi um dos momentos que a torcida do Norte mais acreditou que a equipe seria campeã da América. Sim, se em 2002 o São Caetano conseguiu uma ascensão, por que não a equipe do Paysandu? Já estava na elite, estava bem estabilizada, tinha grandes nomes como Lecheva e Yarley, e esse próprio Yarley se agigantou quando jogou contra o Boca Juniors na própria Libertadores. Todo mundo temia e teme o Boca Juniors, né? Uma equipe da Argentina que talvez tinha maior tradição, juntamente com o Independiente e o próprio River Plate, atual campeão da Liberta, no momento que estamos falando até aqui, em 2019, e sempre é um desafio jogar numa atmosfera em um estádio lotado, de torcida que apoia, que canta, que vibra, e de jogadores tão qualificados na época como o do Boca Juniors. A gente pode citar Carlitos Tevez era da equipe do Boca, né? Também temos que citar o treinador da equipe do Boca Juniors, Carlo Bianchi, que é o papão, só que papão de títulos da Liberta. Não que o Paysandu não seja um papão, mas ele é o cara quando se trata de campeonato de competição continental. O Boca Juniors sofreu, meu amigo, mas sofreu bastante. O Paysandu se agigantou e conseguiu, quem diria, levar a vitória com 1-0, um placar muito sofrido e muito magro. Gol do Yarley. O próprio Yarley que eu acabei de falar foi o atacante que infernizou a equipe do Boca. Inclusive, uma narração muito engraçada, um pouco bizarra dos argentinos, né, que são parciais ao extremo quando narram. Olha aí a narração, a reação do cara quando o Yarley abriu o placar na Bomboneira. Bruno que empuja. Esta para. Habíamos ya anotada Yarley. Uy, 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 uy. Gol de Paysandu. Yarley lo hizo. Se vino la noche. E realmente a torcida do Paysandu acreditava que realmente o Brasil entrou em conjunto para apoiar o Paysandu. Obviamente os torcedores do São Paulo na época, que também queriam a equipe campeã da Libertadores, estavam torcendo obviamente para a equipe paulista, mas simpatizantes no futebol, os anti-São Paulinos acreditavam que se o Paysandu passasse de fase, a competição seria papão. E aí chegou o grande jogo, o Mangueirão lotado, não cabia mais absolutamente ninguém, um palco lindo, mosaicos lindos, uma torcida maravilhosa que apoiou o time do primeiro até o último minuto, e de fato, apoio não faltou. O que faltou foi o futebol. A equipe do Boca Juniors acabou ganhando por 4-2. Não que a equipe do Papão não tenha jogado bem, mas naquele período, a própria equipe do Paysandu, segundo relatos da torcida e o que apontam os números, já havia tido um declínio, cometido deslizes, inclusive vendido alguns jogadores naquele período, pois o intervalo de tempo de um jogo para o outro foi considerável, o que fez com que a equipe do
do Paysandu visse o Boca abrir o placar, conseguir empatar para continuar a fazer a torcida acreditando, só que levou 3 em seguida e acabou só fazendo o gol de honra no fim do jogo, não adiantando muito, né? Vamos aí ver alguns gols que vou deixar na íntegra para vocês acompanharem. Con Tevez, sigue Tevez, insiste Boca, gol de Guille, viene el centro, ahí está. ¡Gol! Aquí está Belver, este le lleva, ¡gol! Então, o Paysandu saiu naquele campeonato e desde então não conseguiu repetir o mesmo feito e no próprio Campeonato Brasileiro passou por uma crise, caiu e infelizmente ocupa hoje a Série C do Campeonato Brasileiro após cair da própria segunda divisão recentemente. É uma equipe que tem uma torcida bastante apaixonada, uma equipe média de público excelente. Dá pra gente fazer uma bela comparação com a torcida do Remo, inclusive dá pra depois eu trazer um vídeo sobre o Remo do Pará, se todos forem consenso, pois são duas torcidas lindas. O Pará é contemplado por torcidas maravilhosas, né? E o torcedor do Paysandu, que não é nada modesto no sentido de dizer que seu time é grande no norte, diz que sua torcida é a melhor do Pará, indiscutivelmente, e obviamente, né, a cada repá que se passa é um clássico que arrasta multidões. E o próprio argumento do Paysandu é: o meu rival, o meu leãozinho, que é o meu rival, não conhece o gosto de jogar na Bomboneira, não sabe o gosto de disputar uma competição continental, não sabe há muito tempo o que é disputar uma Série B, não sabe o que é contemplar a elite do futebol brasileiro. E é isso que a gente carrega, né? Que o futebol é isso, zoação. E também a gente vê que o futebol não se resume somente a eixo Rio-São Paulo, não somente se resume a Minas Gerais, não somente se resume a Flamengo, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Santos, Palmeiras, não se resume a nada disso. Também não se resume ao Rio Grande do Sul, o futebol de surpresas que possui times grandes que infelizmente tem problemas difíceis, muito porque o futebol hoje se gourmetizou. O futebol hoje é dinheiro e se você não tiver dinheiro, dificilmente você vai passar adiante numa fase. Talvez você passe em algum jogo de Copa do Brasil, talvez você vá até as quartas dessa Copa do Brasil, talvez você faça uma campanha mediana do Brasileirão da Série A. De repente, como vemos grandes exemplos, né? Com o próprio CSA subindo, o Avaí continuando subindo de vez em quando, subindo e descendo, mas você não vai ver uma topo, porque infelizmente o futebol hoje está cada vez mais polarizado, né? Está mais segregado, uma segregação maior para equipes que infelizmente não possuem o capital que as outras grandes possuem. Então, é mais ou menos isso. Eu agradeço a você por assistir até aqui. Não vou nem precisar dizer para você se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, pois você já sabe disso muito bem. Vejo você no próximo vídeo de amanhã e afinal de contas, lembre-se, temos vídeo todo dia aqui e contamos com sua audiência. É mais ou menos isso. Até a próxima. Valeu!